em todos os aspectos da vida social, há um espaço para intervenção do judiciário, para supervisão do judiciário, para correção do judiciário. Isto, evidentemente, atinge todos os povos, inclusive os povos indígenas, na sua vida e na sua vida no trabalho. Se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Tenho a alegria de receber a defensora pública, Alessia Tuchá, que conhece profundamente o tema e vai compartilhar conosco a preocupação acerca da sua implementação. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por sua disponibilidade, Alessia. Muito obrigada, doutor. É uma satisfação estar aqui com o senhor e falando sobre esse tema tão caro e necessário. Necessário. Você pode começar situando você para a gente? Você chegou à Defensoria Pública, fez qual caminho de formação? Pronto, eu costumo dizer, eu gosto de falar de onde eu venho, porque acho que quando as pessoas sabem de onde nós estamos vindo, fica mais fácil compreender o que, porquê e como nós falamos, o que dizemos, o que defendemos. Sim. Eu sou uma mulher indígena, nordestina, baiana, lá do sertão baiano, quase divisa com Pernambuco, na cidade de Rodelas. Eu pertenço ao povo Tuxá, né, que é um povo indígena do norte da Bahia. Eu sou egressa da escola pública, da universidade pública, graduação, mestrado, professora de Direito Internacional, agora afastada da sala por motivos de a defensoria está tomando todo o meu tempo. Por motivos de trabalho. Sim, impossibilidade de ter outro trabalho por motivos de trabalho. E eu fui estagiária, servidora da Defensoria Pública e volto como defensora pública em razão de a experiência na instituição em momentos pretéritos me fez perceber que ali era o lugar que eu queria estar. Porque eu venho de um povo atingido por barragem, então no final da década de 80, na região de Rodelas, há a construção de uma hidrelétrica, meu povo, a área que nós tínhamos como aldeia é inundada, meu povo é deslocado, e eu cresço ouvindo dizer que vai resolver. Sabe assim, início de ano no São João desse ano vai estar resolvido. São João, e no Natal a gente vai ter uma solução para isso. E eu não sabia o que era direito, eu não sabia como as coisas funcionavam, mas eu sabia que era ali que tinha alguém que ia dizer o que era isso. E foi nisso aí que, indo para a defensoria, eu vi que era aquela porta que estaria aberta para o meu povo se precisasse. Então foi nesse processo aí de encantamento com a instituição e também de busca para mim, para os meus. E você saiu de lá, dessa região, em que altura do processo? Quando eu estava ainda na adolescência, início da adolescência, meu pai era policial militar, era porque hoje ele está na reserva, e aí ele vem para Salvador trabalhar e eu passo ainda durante 2 anos estudando no Colégio da Polícia Militar em Salvador. Mas o tempo todo não perdi o contato com o meu povo, não perdi o contato com a minha cidade, saio para viver um longo período fora. No período da graduação, né, estudo em Feira de Santana, então eu passo esses 5 anos fora, e aí termina a graduação, começo a trabalhar, eu passo a não residir mais em Rodelas, mas os meus pais estão lá, eu sempre vou lá, feriado, toda data, os eventos da aldeia, sempre presente por lá. E a língua é um fenômeno marcante para vocês? A língua é um fenômeno marcante, hoje não vou, para a minha geração, não como algo caracterizador. Por quê? Os povos indígenas do Nordeste, uma das consequências nefastas desse processo de colonização é justamente o que se chama de perda da língua. Ao longo do processo de colonização, a catequização, houve uma tentativa de apagamento. Então, o que é que nós temos? Posso dizer que a língua foi perdida? Não. Nós temos como se fosse um vácuo nesse processo de prática do idioma. A língua do meu povo é o Desubuquá. Meu irmão, ele é mais novo que eu, então ele é da geração que estuda na escola indígena. E na escola indígena, eu acho a coisa mais incrível que o movimento indígena conquistou, é uma escola na aldeia, com professores indígenas que ensinam todas as disciplinas do currículo básico, e tá lá português, matemática, ciências e língua indígena. Então a minha geração não teve esse privilégio. O pouco que eu sei é a partir do convívio com os meus mais velhos. Já a nova geração, a base vem forte, né? Inclusive no que diz respeito ao conhecimento da língua do nosso povo. E vai ser um fenômeno muito importante para a manutenção, né, da ideia de nação e de pertencimento também. Que coisa linda. E a Defensoria fez um núcleo de proteção dos indígenas? Como é que isso funciona aqui na Bahia? Eu tomei posse na Defensoria da Bahia em 2022. Em junho e em setembro, nós criamos um grupo de trabalho, que era esse grupo de trabalho pela igualdade étnica. Hoje, desde o ano passado, já é um núcleo. E esse espaço surge como o seguinte: a Bahia, o último censo revelou, é o 2º estado brasileiro com a maior população indígena. Atrás apenas, em termos numéricos, nós perdemos apenas para o Amazonas. E essa demanda chegava para a Defensoria, e aí, a partir da minha entrada, e quando eu me torno defensora, eu já tenho uma atuação com o movimento.
Vem assim, a gente precisa sistematizar essa demanda. Precisamos de um espaço institucional para isso. Então, nós temos esse núcleo, que é o espaço que recebe essas demandas, que acompanha, mas não é exatamente uma questão de concentração. É para fazer esse esforço de receber as demandas, mas também de focar, e é esse trabalho que tem sido feito, um dos trabalhos que tem sido feito, no esforço da construção de uma política institucional de atendimento aos povos indígenas. Sim. Cada vez mais a Defensoria Pública, para além do núcleo, atuando com os povos indígenas. E a partir dessa atuação, o que aconteceu, eu costumo dizer assim, que é algo meio revolucionário. E quando a gente ocupa espaço, a gente fala muito sobre demarcação de terra, mas a gente tem que falar também sobre a demarcação de espaço. A ocupação desses espaços institucionais nunca é numa perspectiva individual. Eu me torno defensora, eu realizo o meu sonho, né? Passei no concurso, deixei de ser concurseira. Mas, para além disso, quando eu ocupo esse espaço, eu trago comigo os meus. Então, a gente começa essa atuação, a gente tem uma aproximação da Defensoria Pública, das aldeias, dos povos indígenas, e aí nada mais é do que a Defensoria Pública cumprindo a sua função constitucional de garantidora dos direitos dos grupos vulnerabilizados em relação aos povos indígenas e considerando o quão vulnerabilizado e muitas vezes esse grupo fica de fora da atuação de muitas outras instituições, isso acaba trazendo esse papel de uma redução. Eu costumo dizer que o primeiro obstáculo, quando se fala sobre direitos indígenas, é o manto da invisibilidade. Sim. Então, com essa atuação, a gente não remove o manto, mas a gente começa a tirar alguns fios dele, né, para seguir nesse processo. Para aparecer uma pontinha, pelo menos. Quantos são os povos na Bahia? Tem Hoje, registro? a Bahia tem mais de 30 povos indígenas. Tem mais de 30 povos indígenas em todas as regiões, todos os territórios de identidade nós temos povos indígenas. E o que quando nós falamos sobre essa situação é a seguinte: eu digo que é muito romantizada a ideia de que o Brasil começa na Bahia. É bonito, é poético e é vendível, né, do ponto de vista turístico. E os baianos adoram. É bonito, a gente se orgulha disso. Só que existe, é como se fosse assim, a nossa história, uma parte da história, nossa, enquanto baianos, enquanto brasileiros, uma parte da história não é contada. Porque nós dizemos que começa aqui, que os indígenas estavam aqui quando as caravelas chegaram, e há um vácuo na história. E de repente estamos aqui hoje, ninguém sabe onde estivemos esse tempo todo. Esse apagamento, né, durante esse período em que a própria legislação tratava os povos indígenas numa perspectiva de assimilacionismo, de integrar a comunhão nacional, de tratar o ser indígena como uma condição transitória, tem uma consequência nefasta, que é essa invisibilização. Nós somos o estado com a segunda maior população indígena. Salvador é a cidade da Bahia com a maior concentração de pessoas indígenas, mas as pessoas não sabem onde estão esses indígenas, não os reconhecem, não os enxergam. Por quê? Porque, por não conhecer a história, o processo de miscigenação, de violência contra corpos indígenas e, por consequência, a consequência dos estupros são esses nascimentos, né? Então, a gente vai ter essa perda desse fenótipo. Os povos indígenas do Nordeste, eles não têm a famosa cara de índio que as pessoas costumam esperar do Norte. E isso faz com que agrave essa questão da invisibilidade. Porque como você não encontra a cara que... Exato. Como você não encontra o que você espera, e você não está disposto a saber o que é, como é, você diz assim, olha, você não é quem eu espero ver, então não é. Sim, e com que trata? De que trata esse grupo especializado? Quais são as demandas que vocês se veem abraços para Nós temos, assim, algumas frentes de atuação, né? As demandas são muitas, nós precisamos limitar, porque a estrutura pública tem suas limitações. O nosso núcleo, nós atuamos em comarcas que não têm defensoria na defesa dos povos indígenas, e nas comarcas que têm unidade da defensoria, nós trabalhamos dando suporte especializado aos colegas, enfim. E aí nós temos algumas frentes de atuação. Direito coletivo, envolvendo a coletividade indígena. Direito à saúde. Direito de criança e adolescente. Olha. E atuação na defesa criminal. Por que essas quatro? Porque durante o processo em que nós somos de atuação do grupo de trabalho até a construção do núcleo, nós percebemos que há muitas demandas, por exemplo, a questão da mulher vítima de violência doméstica, mas nós precisávamos definir o que fazer, como fazer com a estrutura que tínhamos. E essas demandas, elas são muito recorrentes e estão atreladas. Ah, mas como é que vocês falam sobre o direito coletivo na justiça estadual? Bom, como eu disse, os povos indígenas, eles são, historicamente, colocados nessa condição de grupo vulnerabilizado. Então, muito se fala sobre a necessidade da luta pelo território, pela demarcação territorial, e é, de fato, uma questão. E o processo de demarcação territorial, ele ocorre no âmbito federal. Mas muitos desses povos estão em áreas de repressão de regularização fundiária.
E, às vezes, em áreas de propriedade do Estado, as terras devolutas. Então, essa atuação é estatal. A garantia desses direitos, como a educação no Estado da Bahia, a educação escolar indígena é uma carreira de Estado. Então, assim, tudo isso acaba ficando no âmbito estatal mesmo. E acaba sendo atribuição da Defensoria Pública. Atuar, sim, nessa área. É muito interessante. Há uma questão recentemente abordada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir da garantia dos territórios, que resultou numa mesa de conciliação. Ela é conduzida pelo ministro Gilmar Mendes. Qual é a sua perspectiva dessa iniciativa e o que é que está acontecendo lá? Aparentemente é um paradoxo, é uma decisão do Supremo que incontinente foi proferida e incontinente virou mesa de negociação. Antes de falar a minha opinião, eu quero trazer a fala do movimento indígena, que diz assim: direitos indígenas não se negociam. E não há conciliação quando você não tem a opção de negociar. Primeiro, o que estaria objeto é inegociável. E segundo, da forma como as coisas estão postas, é quase uma tentativa de asfixiamento do grupo indígena para se submeter ao objetivo. Porque, veja, essa mesa ela surge a partir da judicialização, da discussão sobre a inconstitucionalidade da lei do marco temporal. Só que a lei do marco temporal, antes de ser lei, quando ela era só um projeto de lei, antes de ser projeto de lei até, ela era uma tese jurídica que foi levada a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E o STF reconheceu a inconstitucionalidade da tese do marco temporal. Como resposta, como backlash, o Congresso aprovou a lei. Aprovando a lei, questiona-se a sua constitucionalidade novamente, e o Supremo, em vez de, olha, eu já resolvi isso, o ministro Gilmar Mendes diz, espera aí, agora é a oportunidade de reavaliar isso aqui. E cria essa mesa de conciliação, com a presença da principal organização indígena, né, a PIB, legisladores. Só tem um problema. As coisas elas são conduzidas de tal forma que as opções são, não há opção não negociar, a opção que foi posta é como você quer que isso seja feito. No sentido de que nós temos um projeto de lei, inclusive o Supremo se propôs a legislar, porque foi apresentado um projeto de lei do ministro com a ideia de regularizar a mineração e exploração de recursos em terras indígenas, e isso seria feito ali, naquele espaço. Mas note, tudo isso começa de uma lei que tem como centro, como principal objeto, uma questão já resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Aquela mesa não deveria existir. Ali não tem o que se negociar. E isso é tão absurdo que a principal organização indígena, representante do Movimento Indígena Nacional, deixa de participar dessa mesa de conciliação. O Movimento Indígena Nacional se reúne e delibera da seguinte forma: não vale a pena estar à mesa quando nós não estamos sendo ouvidos. Nós estamos aqui sendo apenas peças para legitimar um processo decisório que já está resolvido. E é completamente contrário ao que os povos indígenas estão buscando. A PIB, você falou, a Associação... Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A gente prossegue investigando a proteção dos indígenas logo depois do intervalo. Alessia, esse Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da Bahia, que investiga hoje a proteção dos povos indígenas e volta já. A proteção da população indígena no Brasil é o tema do Pode Chegar de hoje, que tem a presença muito honrosa de Alessia Tuchá, defensora pública na Bahia. Me passou, Alessia, por uma pergunta anterior, eu queria retomar. Qual é a dificuldade concreta do acesso à justiça? Pensando no termo correto, que é acesso à ordem jurídica justa por parte dos povos indígenas. De uma forma muito simples e objetiva, que não vai ser minha única resposta, os mesmos obstáculos que todas as pessoas, todos os grupos vulnerabilizados, aqueles que não têm acesso a direitos, que estão em condição de viver à margem da sociedade e da garantia de direitos pelas vias institucionais têm, com um plus, né, com um adicional do nosso histórico colonial. E quando nós falamos sobre os povos indígenas, para além dessa questão do fenótipo, de toda essa expectativa e a visão folclórica, a romantização e tudo aquilo, existe um fardo muito grande, histórico, que é o nosso legado colonial, que recai sobre os povos indígenas de que vocês estão à margem, vocês permanecem aí sendo estigmatizados, sem ter acesso ao direito ao território, e por não ter acesso ao direito ao território, muitas vezes a consequência natural disso é não ter acesso a outros direitos. E se você não tem um território demarcado, dificilmente vai regularizar, dificilmente vai haver acesso. Os serviços de saúde vão chegar até aquela área onde aqueles indígenas estão. A construção de escolas não vai acontecer. Saneamento básico também não. Então, a violação de um direito, obrigatoriamente,
gera outras violações. E o acesso às instituições acaba sendo muito difícil, seja pela localidade em que essas aldeias estão, seja pelo desconhecimento a essas vias, porque às vezes nós temos violações tão graves que as pessoas sequer percebem que estão diante de uma violação, porque é um processo histórico e estrutural que faz gerar uma certa naturalização daquela situação absurda. E ainda pela outra via, as instituições, eu tenho usado muito a expressão de uma advogada lá do Amazonas, ela é uma mulher indígena, a primeira advogada do povo Canamari, e ela diz que nós temos um judiciário de recente contato. E eu tenho dito que não é só um judiciário, infelizmente. As nossas instituições são instituições de recente contato. Porque quando nós falamos sobre uma classificação dos povos indígenas, que o Estatuto do Índio, a Lei 6.001 traz, eles dizem assim, olha, os povos indígenas são isolados, integrados ou em vias de integração, né? Como se o ser indígena fosse uma questão transitória. E esses que estão isolados, começando a ter contato para iniciar o processo de integração... São né? os em recente contato. Exato, são de recente contato. E aí, se nós mudarmos o paradigma e formos olhar a partir do protagonismo dos povos indígenas e enxergar esse nosso sistema de instituições ditas democráticas, essas instituições que são de recente contato, são elas que estão chegando agora até esses povos. E sem nenhum traquejo. Estão mal integradas. Perfeitamente. Elas não conseguem se integrar à dita comunhão indígena, né? Se a lei fala de comunhão nacional, a comunhão indígena, porque ela chega com essa sua falta de preparo que a gente já vê na lida com as demandas coletivas, né? Nosso direito é muito individualista e, além disso, sem compreender, sem respeitar, muitas vezes, o aspecto da ancestralidade que perpassa todas essas questões. Sim. Muito grave. E o trabalho na vida do indígena tem alguma peculiaridade? Pode trabalhar no que quiser, depende de autorização de alguém, de assistência? Como é que isso se dá? Felizmente, desde 1988, com a Constituição Federal, reconhecimento do direito à autodeterminação, à autonomia, a capacidade de estar em juízo, capacidade de praticar os atos da vida civil, a Constituição reconheceu e ela é muito celebrada por isso. Então, eu poderia dizer, olha, constitucionalmente falando, todos os atos podem ser praticados. Qual é o problema? A Constituição, ela é fruto de um processo de conquista de direitos, né, um marco, ela é uma linha de chegada, mas é também um ponto de partida, porque quando tem essa mudança de paradigma com a Constituição Federal, as normas infraconstitucionais e principalmente a mentalidade nacional, ela não muda automaticamente. Então, o que nós percebemos é algum obstáculo ao exercício das atividades laborais? Não. A necessidade de autorização, de tutela da FUNAI? Não, nenhuma. Mas qual é o problema, então? Tá tudo bem? Não. Porque o histórico de precarização de acesso a direitos faz com que muitas vezes nós tenhamos pessoas indígenas que estão na condição de grupos mais pobres da população, em locais de difícil acesso, onde as instituições não costumam chegar, e aí acabam ficando nessa condição de subtrabalho, de subemprego, de trabalhar em condições muitas vezes análogas à escravidão. E com isso ser considerado ali no entorno como sendo uma característica cultural, uma característica da região. Nossa. E o acesso à justiça ainda mais por conta da distância, entre outros fatores. Além da distância, eu acho que principalmente a falta de conhecimento. E aí, não querendo fazer propaganda, mas a Justiça do Trabalho, no que eu tenho acompanhado aqui, no TRT5, tem tido iniciativas de caravanas, de atuação, quase como o que na Defensoria a gente chamaria de educação em direitos, né? De estar presente com essas comunidades. E isso tem trazido resultados, porque já chegaram demandas à Defensoria, que não eram questões trabalhistas, eram às vezes até estatutárias, que decorrem dessa escuta. Por quê? Porque se você não sabe que você tem direito a ter um trabalho digno, com a remuneração justa, com pelo menos um salário mínimo, tudo isso, a necessidade da subsistência, da sobrevivência fala mais alto. Sim. E aí essa situação vai se perpetuando, passando de geração em geração e agravando essa situação de vulnerabilidade desse grupo. Sim, provocando gerações de vulneráveis, né? O filho do vulnerável provavelmente será trabalhador infantil e depois um trabalhador precário e pai de um trabalhador infantil. É uma situação muito, muito grave para a gente enfrentar. Em algumas dessas nações, desses povos, vigora um sistema de justiça paralelo? Quando a gente fala sobre a autonomia dos povos indígenas, que a Constituição, com toda a sua timidez, reconheceu em 1988, nós estamos falando, a Constituição diz assim, olha, vocês têm direito de ser, viver e existir de acordo com seus costumes, tradições, cultura. Inclusive, a legislação, seja as resoluções do CNJ, seja a própria Lei 6.001, né, o Estatuto Único, com todos os seus problemas, ele ainda tem essa parte que se salva. Quer dizer assim, que serão aplicados sempre que possíveis os meios de resolução de conflitos, de resolver conflitos em gerais, mas os ditos sistemas, a normativa daquele povo. É muito comum nós encontrarmos
povos com meios próprios de resolução de conflitos. Agora, qual é o problema disso? Tentar generalizar, porque nós temos 305 etnias nesse país. Então, assim, se nós entendermos que cada povo, como deve ser entendido, é um mundo, é um universo, cada povo tem a sua própria cosmologia, a sua própria cosmovisão, a gente entende que não daria para catalogar tudo isso. Mas se tem essa diversidade toda e a gente não consegue alcançá-la, talvez não valha a pena falar sobre esses sistemas jurídicos próprios. Aí é que está. Quando a gente passa a enxergar os nossos povos indígenas na perspectiva do respeito, da autonomia, do olhar diferenciado, da identificação do vínculo ancestral, que é o próprio conceito de indígena, de povos originários, é esse, né? É o povo que possui um vínculo um vínculo ancestral com o território, que constitui a sua identidade, que deseja transferir para gerações futuras e que já estava aqui no momento da ocorrência da colonização. Quando a gente enxerga nessa visão, sem muito floreio, humana, nessa visão humana mesmo, que demorou tanto para ser conquistada pelos povos indígenas no âmbito do direito, o seu reconhecimento como pessoa humana importante, titular de direitos, eu acho que é o caminho para poder lidar com isso. Nós já temos casos de julgamentos perante o Poder Judiciário, em que se deixou de aplicar a pena porque entendeu que a pessoa já havia sido punida de acordo com o seu sistema da sua comunidade. E muitas vezes nós temos punições como o impedimento de convívio durante determinado período na comunidade, a retirada daquela pessoa dali, a prestação, não é bem a prestação de serviço nos modos que nós conhecemos, mas assim, a reparação à família da vítima naquele caso, a impossibilidade de ocupação de cargos de liderança. Existem mecanismos, só que nós temos ainda instituições tão desatentas e despreparadas para lidar com povos indígenas, que é como se fosse assim, a resposta para tudo. O professor Fred Didier tem uma fala que ele diz assim, para quem só tem martelo, qualquer parafuso é prego. E é como se as nossas instituições estivessem o tempo todo martelando aquele instrumento que eles nem sabem quais são, que é justamente a riqueza cultural dos nossos povos indígenas, que nos permite, inclusive, talvez, se nos abrirmos para isso, repensar os nossos modos de resolver conflitos dentro da própria institucionalidade. Talvez aprender este modelo e introjetá-lo ao contrário. De novo, nos integrando aos indígenas, né? E não o contrário. E essa conformação costuma ser democrática? As nações indígenas são democráticas na escolha das suas lideranças, na manutenção das suas lideranças? Eu tenho muito receio quando a gente fala sobre democracia no nosso país, no sentido não de sistema, mas assim, a democracia como aquele espaço onde todos terão voz, né, que a gente busca essa democracia, não mais no Conselho Ateniense, mas essa democracia onde todos vão participar e a maioria vai prevalecer, ainda que representativamente. Porque a gente fala muito sobre a nossa democracia racial e a gente está muito longe disso. Mas quando nós vamos para a sistemática dos povos indígenas, dos povos que eu conheço, com os quais eu atuo, em regra prevalece um sistema de decisões que são tomadas por meio da legitimação da maioria, do grupo, num contexto de coletividade. Até aquelas que são tomadas, as posturas que são feitas a partir das lideranças, que aqui na Bahia a gente costuma chamar dos caciques, o processo de escolha de um cacique tem a participação da comunidade. Essa ideia de representatividade é muito forte, muito presente. E a ideia de responsabilidade de quem ocupa esses ditos cargos também é muito forte. Porque assim, eu não falo só por mim, minha decisão não atinge só a mim. Então, falando sobre democracia, agora eu até reformulo minha resposta inicial. Eu acho que é aí que está o embrião do que nós precisamos de democracia no nosso sistema representativo eleitoral. Sim, a responsabilidade sobretudo, não? A identificação de que chegar aqui é um ato de responsabilidade e não o contrário, que parece que há um desligamento. Alguém me contava num desses transportes, um motorista de táxi ou aplicativo, dizia, eu transportei um deputado federal uma vez e reclamei com ele, olha, o senhor está fazendo mal aqui à Bahia por conta disso e aquilo. E ele me disse, eu não posso fazer nada, porque quando eu chego lá, eu dependo das deliberações do partido, não sei o quê, não sei o quê. E é o raio-x da irresponsabilidade com o voto, né? E como é que se dá essa escolha? De tribo a tribo deve ir, de nação a nação, deve haver diferença, não? Para democratizar. Existe diferença. Por exemplo, posso falar sobre a minha aldeia, né? Sim. Nós temos aldeias em que nós temos processos de votação mesmo, deliberação ali com contagem de votos. Na minha aldeia, nós temos nosso povo, temos algumas aldeias na Bahia, mas é o nosso território de origem Rodelas, que é a minha cidade. Em razão do processo de construção da barragem, nós temos em Tuxás, em Botirama, em Banzaê, mas o núcleo ali é onde surge Rodelas, a aldeia mãe. E aí,
na aldeia-mãe, agora nós estamos em processo de retomada territorial também, ocupando o território de Zorobabé. Então, a gestão desse território, que é o nosso território ancestral, que está sendo reivindicado em processo de demarcação, se dá pelo CONTAN, que é um conselho de caciques. Sim, Então, nós temos 11 clãs na aldeia. Cada clã tem sua representação, sua liderança, que foi escolhida por aquele grupo, né? Então, assim, temos todos os tuxás dali. Nós somos divididos em grupos por famílias, principalmente, por afinidades, por que quer que seja. Geralmente, mas o critério básico é família mesmo, ali no núcleo duro mais próximo. E aí, cada um tem a sua representação. E essa representação integra esse conselho e as deliberações no que diz respeito ao nosso território, em processo de demarcação, são tomadas dentro desse conselho. Então, assim, existem as etapas de representação, né? Sim. E no final das contas, a deliberação máxima a respeito do que vai ser feito no nosso território, nos rumos da luta pelo nosso território, acaba tendo sido resolvido da criança ao mais velho, porque em algum momento todo mundo participou da construção dessas representações. No idioma que você disse que conhece pouco, existe uma palavra para muito, muito, muito obrigado? Existe, Inhetô. Inhetô. Obrigado, foi uma alegria ouvi-lo. Muito obrigada, Inhetô. É uma satisfação enorme estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.